A minha apresentação vai seguir estes passos. Vou começar pela candidatura das empresas ao sistema, a candidatura dos profissionais, a análise dessas candidaturas, uma breve referência às definições desta solução e um motor de busca, no fundo, a forma de fazer pesquisa sobre a informação que existe na aplicação. A aplicação tem um back-office e um front-office, e o front-office é aquele que está disponível para as empresas e profissionais poderem registar e candidatar-se, e um back-office que é aquele que é utilizado pela entidade gestora do sistema e que permite a essa entidade, no fundo, poder dar sequência a essas candidaturas que são apresentadas. Como é que uma empresa se candidata? São 3 passos simples. É um primeiro passo que tem a ver com o registro da empresa, com o preenchimento de um pequeno formulário com um mínimo de campos possível para que as empresas possam dizer um pouco sobre a sua existência e o seu registro, com uma referência de alguns equipamentos que possam possuir. Um segundo passo é a indicação de quais são as especialidades a que se pretendem qualificar, com a referência dessas especialidades, por um lado. Por outro lado, a indicação dos profissionais que fazem parte, ou que fazem parte da equipa e que farão parte desta candidatura, que é feito com base naquilo que são as qualificações de cada um dos profissionais previamente aceitos pelo sistema. Ou seja, o profissional, para ser utilizado pela empresa no âmbito de uma qualificação, precisa dele próprio previamente estar qualificado no âmbito do sistema e num determinado perfil profissional, e a empresa poder utilizar essa candidatura desse profissional no âmbito da sua candidatura para uma determinada especialidade. Basicamente, a única coisa que é necessário fazer à empresa é dizer qual é que é a área de atividade que se pretende qualificar, dentro daquela estrutura que o Sr. Engenheiro há pouco referiu relativamente à sistematização das atividades, qual é que é o ramo da atividade a que a empresa se pretende qualificar e dentro do ramo da atividade qual é que é a especialidade em causa. Por aí fora. Os profissionais que para uma determinada especialidade podem contribuir em termos de valências, no fundo, das qualificações que eles já têm como assentes no sistema, ou seja, já estão qualificados no sistema, basta escolher o profissional. Neste caso, o exemplo é do Sr. Joaquim Boavida, que é um operador de equipamento de corte e de furação de alvenaria. Portanto, a empresa seleciona-o como sendo um profissional que tem todo o interesse no âmbito desta candidatura e ele passa a fazer parte da candidatura e a contribuir com a sua valência, com a sua qualificação previamente aceite no sistema. Importa agora ver o que é que do lado dos profissionais é necessário fazer. Naquele exemplo em concreto, o Sr. Joaquim Boavida teve que preencher uma parte do seu currículo aqui, com alguns dados pessoais, do lado esquerdo, com a oportunidade de poder acrescentar informação adicional sobre a sua experiência e sobre o seu currículo, e, a seguir, fazer a identificação do perfil profissional a qual o Sr. Joaquim se pretende qualificar, e, neste caso, o que ele pretendia, e há pouco verificámos, é que era de ser operador de equipamento de corte e de furação de alvenaria. Portanto, ele preencheu estas informações. Com base nestas informações, o back-office validou a qualificação do Sr. Joaquim Boavida e, dessa forma, foi possível há pouco aquela empresa poder utilizar o Sr. Joaquim Boavida como operador de corte e de furação de alvenaria naquela qualificação pretendida pela empresa. Passando agora à análise das candidaturas, quer das empresas, quer dos profissionais. Em relação à análise de candidatura dos profissionais, temos neste momento no back-office. A tonalidade do fundo do ecrã é diferente para se poder distinguir, de facto, que não estamos na parte do front office, como há pouco referimos. Das empresas, no exemplo que há pouco apresentei, estávamos a falar da empresa de execução da área de atividade 3, limitada,
E, no fundo, este é o quadro que o back-office consegue verificar, consegue analisar e verificar se existe ou não existe, desde logo, cumprimento em termos do número de recursos humanos e os respectivos níveis desses recursos humanos para cada uma das especialidades, se a empresa cumpre ou não cumpre para a classe que foi indicada. A classe é a classe em termos de valor da intervenção e, de acordo com a informação que o back-office tem neste momento, esta empresa cumpre com todos os requisitos definidos pelo sistema, que podem ser adaptados, cumpre com todos os requisitos para poder ter, no fundo, a sua qualificação em todas estas especialidades que estão aqui e o back-office pode verificar quais são os profissionais que estão envolvidos nesta candidatura que a empresa diz que tem. Na relação aos profissionais, funciona exatamente da mesma forma. A única coisa que é necessário fazer é, de facto, o back-office confirmar que o profissional tem aquelas qualificações e serem exibidas os documentos comprovativos dessas qualificações para que o profissional tenha o seu certificado também emitido, como aquele senhor Joaquim Boavida já tinha. Em relação a um aspecto, antes de passar à parte do motor de busca, que é a parte, no fundo, que permite exibir aquilo que são os profissionais e as empresas qualificadas, falar um pouco, muito rapidamente, sobre a forma como funciona a ligação entre os profissionais das empresas, as figuras profissionais, as técnicas e aquela sistematização de atividades. Portanto, por um lado temos o perfil profissional, e o perfil profissional é registado na aplicação com um conjunto de informações, do mais variado possível, quais são os cursos que para este perfil profissional são os mais adequados, quais são as habilitações literárias que fazem sentido que a pessoa exiba, quais são as técnicas que este perfil profissional é suposto que domine e para as quais tem que ter qualificação e quais são os equipamentos que também fazem parte da utilização deste perfil profissional que ele deve ser capaz de dominar. Por outro lado, temos as técnicas, como há pouco vimos aqui no perfil profissional, temos um separador de técnicas, portanto eu para este perfil profissional refiro quais são as técnicas que o perfil profissional deve dominar e do lado da técnica, no fundo eu tenho toda a descrição da técnica em si, quais são as tarefas elementares que contribuem para a execução desta técnica, qual é esta técnica, qual é o tipo de trabalho ao qual ela está ligado, no fundo um tipo de trabalho é considerado no sistema de qualificação como um conjunto de técnicas, os equipamentos que esta técnica deve utilizar para que possa ser executada, qual a figura profissional ou quais as figuras profissionais que devem dominar esta técnica, uma ou mais, e os documentos que podem ser registados no sistema para efeitos de desempenho das funções relacionados com esta técnica. A técnica, no fundo, está no centro entre a ligação entre o perfil profissional e depois a sistematização das atividades. E eu passaria agora a exibir aquilo que é, no fundo, o ponto principal do sistema em termos de utilização, que é eu consultar quais são as empresas que são capazes de fazer um determinado tipo de atividade e quais são os profissionais que também conseguem fazer e que estão qualificados no sistema. Portanto, a entidade, o cliente do sistema que pretende encontrar empresas que consigam desempenhar determinado tipo de reabilitação de acordo com a sua qualificação, consegue chegar aqui e perceber, obviamente, que no âmbito da proteção de dados, o acesso ao sistema é autorizado não só pelas empresas que se cá registram, como também pelos profissionais que se registram. Eu consigo perceber quais, para esta empresa em concreto, quais são as qualificações que esta empresa tem. Não só isso, como também consigo perceber quais são os profissionais que estão envolvidos neste processo de qualificação, no fundo, para eu reconhecer as qualificações de cada um deles. E desta forma eu consigo perceber que para uma determinada ramo de atividade, neste caso de reabilitação construtiva e estrutural, se eu pretendesse identificar uma organização que me ajudasse neste ramo de atividade, eu, com a consulta a este sistema de qualificação, identificaria a empresa da área de atividade 3, execução limitada.
não só para as empresas como para os profissionais, eu posso exatamente fazer da mesma forma. Não posso dizer que para um determinado perfil profissional, operador de corte e furação de alvenaria, eu pretendo identificar quais os que estão aqui. Estão aqui uma série deles e eu vou apenas exibir aquele que foi o que nós utilizámos como exemplo, é o Sr. Joaquim Boavida, e tenho acesso ao currículo dele, o caso dele está completamente preenchido e exibir todas as informações que são pertinentes relativamente ao processo de qualificação. Eu tentei, de facto, que a apresentação fosse o mais sintética possível e conseguisse exibir aquilo que é esta aplicação. Falta aqui referir, enfim, não incluí na apresentação propositadamente, a parte da área da formação, o sistema também qualifica empresas para a área da formação, de acordo com os cursos que estiverem registados no sistema, bem como os respectivos formadores. Terminado.